Quem achou Gênesis 37 diz amém. Quem não achou, acompanha no Data Show, que diz assim: e Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente ou passivamente. Verso 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, estes passaram a odiar ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que ele tinha dito. Verso 9. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, os seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, guardava isso no coração. Algumas versões diz: o pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Até aqui, você pega na mão de quem está do seu lado, olha no olho dessa pessoa e pergunta para ele: você tem um sonho? O olho brilhou? Se eu desse tempo aqui para essa pessoa falar, eu acho que alguns falariam de muitos sonhos. Talvez alguns responderam no seu interior: já tive, pastor. Quem sabe alguns falaram: talvez. Mas é aquele sonho de arder o coração. Aquele sonho de mexer com os sentimentos, mexer com as emoções. Tudo começa com um sonho. Tudo. Para onde os seus olhos baterem hoje, você vai ver por trás de qualquer coisa um sonho. Pastor Lediel, você está falando sério? Estou falando sério. Eu olho para esse microfone. Isso foi o sonho de alguém. Alguém sonhou com isso, alguém planejou isso. Não estou falando só de quem, da empresa que revende isso, estou falando de quem teve ideias e sonhou em um dia fazer com que a voz das pessoas chegassem para multidões. Sonho. A roupa que nós usamos é sonho. Pastor, mas a minha roupa veio de uma loja aqui em Blumenau. Não tem problema. Essa loja, da onde você comprou a sua roupa, é o sonho de alguém. Ou foi o sonho de alguém. A gente precisa entender que tudo se realiza a partir de um sonho. E um sábio já dizia que ninguém vai além dos seus sonhos. Nós alcançamos aonde sonhamos, ou aonde aspiramos, ou aonde queremos chegar. Por isso a importância dos sonhos. Agora, quando eu falo sobre isso, nós precisamos entender que Deus também trabalha com sonhos. Tudo vem dos sonhos, Deus trabalha com sonhos, consequentemente, você já precisa entender que os nossos adversários e o nosso principal adversário também tenta
comprometer sonhos, mediocrizar os sonhos, desfazer sonhos. É assim que acontece. Porque assim, se ele consegue fazer você parar de sonhar, sonhar menor, sonhar pequeno, você pode ter certeza, ele compromete os propósitos que Deus tem na sua vida. Por isso, ouse sonhar e sonhar grande. Para nós entendermos um pouco o contexto da vida de José, quem foi esse sonhador que nós já estamos falando, o texto ali no inicial vai dizer que estamos falando de alguém de 17 anos. Quem é José antes dos 17 anos? Você precisa conhecer um pouquinho do pai dele. O pai dele, Jacó, né? Que Deus transforma esse nome Jacó para Israel, que dá o nome da nação que nós temos hoje. É muito interessante a maneira que Jacó vai conhecer a mãe de José. Eu não sei se você já parou para observar como é esse encontro, mas nós sabemos que Jacó, ele engana o seu irmão, roubando o direito da bênção da primogenitura, e ele tem que fugir. Então ele foge lá para a Mesopotâmia, aonde o seu tio Labão morava. E é interessante que, quando ele chega naquela região, ele para observar e ele vê alguns rebanhos, e ele consegue perceber que tem alguns homens ali. O poço aonde aqueles rebanhos estão está tapado, tem uma pedra em cima. Então ele chega e pergunta, né, o que está acontecendo. Ele fica sabendo que há um acordo naquela região, que eles não vão destampar o poço da água para o rebanho enquanto todos os rebanhos chegarem, e ele está ali. E ele começa a perguntar sobre Labão, conhece Labão? Eles, claro, conhecemos Labão. Inclusive, estamos vendo que está chegando lá, está vendo aquele rebanho que está vindo lá? Então, lá é uma das filhas de Labão, o nome dela é Raquel. E o texto diz que quando Raquel chega, Jacó fica bobo. Eu não sei se você já viu um homem, às vezes diante de uma mulher, ele fica meio bobo. Pois é, foi o que aconteceu. Por quê? O texto vai dizer que quando ele vê a Raquel, ele na hora, sozinho, vai, destampa o poço, removendo aquela pedra, que o texto vai dizer que era uma pedra pesada. Ele dá água para as ovelhas de Raquel, depois agarra ela, sem falar nenhuma palavra, dá um beijo no rosto dela e começa a chorar. Olha só que estranho. Que encontro estranho, começa a chorar. Você, mulher, como é que você se sentiria se isso acontecesse contigo? Um homem que você nunca viu, não te conhece, né? Dá água para as suas ovelhas, depois te dá um beijo no rosto e começa a chorar. Muito estranho. Só depois que isso acontece, é que ele vai abrir o coração e dizer quem é, da onde vem, por que está ali. Quando ela ouve quem ele é, que é meio parente, ela já corre para a casa do pai e avisa, e Labão chama então para morar junto. Jacó fica um mês ali, trabalhando, já de olho em Raquel, né? Trabalha para Labão até que Labão diz, olha, tu é meu sobrinho, né? Gente boa, está morando comigo, está mostrando o seu moço muito trabalhador. Agora, não é porque tu é meu parente que eu vou permitir que você trabalhe, sem eu te dar nada em remuneração. O que você quer? E daí ele faz então uma proposta. Pensa numa proposta de um homem apaixonado. Eu vou trabalhar 7 anos para você me dar a Raquel em casamento. 7 anos de trabalho para conseguir a mão de uma mulher. Maridão, você faria isso pela tua esposa? Foi assim então que Labão na hora aceitou. Trato feito. O texto vai dizer que 7 anos de trabalho intenso, e sugado, passaram como 7 dias, porque muito Jacó amava Raquel. Chega o dia da festa, o dia do casamento, aquela festança, uau, casamento maravilhoso, casamento de hebreu, muito vinho. É bem provável que, né, o nosso amigo Jacó estava muito alegre e vai para a lua de mel, vai consumar, né, o casamento na relação íntima,
E a noite parece que foi muito boa, só que quando ele acorda, não é Raquel que está do lado dele. É a irmã dela, chamada Lia. Ele, no ato de desespero, vai confrontar o seu sogro, como assim? E ele percebe que já estava colhendo um pouco do que ele havia plantado, porque lá atrás havia mentido para o pai, enganado o irmão, começaram a colher, porque um outro mais esperto que ele agora o enganava, e Labão diz, olha, você não se inteirou de uma realidade, aqui na nossa cultura não se casa primeiro a filha mais nova, se casa a mais velha, e você se apaixonou pela mais nova, mas tem que casar com a mais velha, e ele fica desesperado, e Labão diz, você quer então Raquel? Mais 7 anos por ela, e Jacó aceita, porque muito amava Raquel. 14 anos de trabalho por essa mulher. O texto vai dizer que Jacó, então, agora tem 2 mulheres, o que não é algo bom. Lá atrás, o seu avô, Abraão, quando quis colocar 2 mulheres na mesma casa, você se lembra da história de Sara e Agar, o bicho pegou, né? Pois é. E aqui não foi diferente, porque os planos de Deus é um homem e uma mulher. Tudo que passar disso, gente, pode ter certeza, vai dar problema. Pegou isso? Vai dar problema. O texto vai dizer que Lia aparece certo dia com o barrigão. E filho na antiguidade, filho homem, é símbolo de muita bênção de Deus. Um favor que Deus está dando. E lá vem primeiro filho, Rúben. E Lia disse, Deus viu a minha infelicidade. Infelicidade por quê? Porque sabia que o coração do marido pertencia a outra. E ela diz, Deus viu a minha infelicidade e me deu um filho. Depois ela engravidou de novo. Lia engravidou e deu um filho chamado Simeão. E ela falou isso, deu esse nome dizendo, Deus viu o meu desespero. E ela teve um terceiro filho. E no terceiro filho ela disse, o meu marido agora vai se apegar a mim. E Deus deu um quarto filho para Lia, e ela deu o nome de Judá. Louvado seja o Senhor. E Raquel nada, sem nem um filho. Ela fica tão angustiada, Raquel, que ela faz uma oração que está registrada lá em Gênesis 30, dizendo, Deus, me dá filhos, senão eu morro. E Deus não lhe deu filho nesse momento. Mas ela então tem uma ideia muito parecida com a sua matriarca Sara. Não estou conseguindo engravidar, vamos dar um jeito, vamos ajudar Deus. Vamos dar a minha serva, então, para ela ter relações com o meu marido, e o filho que nascer é praticamente meu. E é o que Raquel faz. Ela pega a sua serva Bila e oferece ao seu marido, e nasce uma criança chamada Dan. Deus ouviu o meu clamor, disse ela, quando esse menino nasceu. De novo, ela não queria ficar para trás e oferece a serva Bila e nasce uma outra criança chamada Naftali. Lutei contra minha irmã e venci, disse ela. Depois que nasce Naftali, a Lia, vendo a competição injusta que a irmã começou, entra no jogo. É para dar serva? Então vou dar uma serva também para ele. E dá uma serva chamada Zilpa para Jacó. E nasce uma outra criança chamada Azer. Como sou feliz, disse ela. E depois Lia volta então a engravidar e tem mais 3 filhos. Um homem chamado Issacar, dizendo, Deus me recompensou. Depois Zebulon, agora meu marido me tratará melhor. E uma filha chamada Diná. Filhos e filhos e filhos e filhos e filhos. E Raquel, nada. Até que chega o momento onde Deus se lembra de Raquel, a mulher amada por Jacó. E nasce quem? José. O primeiro filho da mulher amada. É por isso que o coração de Jacó se apega a esse menino. Além de ser filho da velhice, era o filho da mulher amada. E o texto vai dizer que depois Raquel se engravida de novo, essa mulher que Jacó era apaixonada, e tem uma criança, só que no ato do parto,
morre a mãe e fica só o menino. Ela, enquanto estava desfalecendo no parto, dá o nome de Benoni, mas depois o pai muda o nome e fica Benjamim. É claro que Benjamim ele vem bem depois. Agora você imagine a situação. José é o filho da mulher amada, consequentemente o xodó do pai, paparicado pelo pai. E o texto já começa dizendo que, escute isso, os irmãos, desde sempre, mantiveram um pé atrás com José, porque tinham ciúmes de José. É interessante nós olharmos para essa família, e talvez é uma família bem diferente das famílias que nós temos aqui presente. O contexto dessa família não era um contexto bom. O contexto dessa família não era um contexto de paz entre as mulheres, o contexto dessa família não era um contexto de paz entre os irmãos, e tinha alguns acontecimentos que mostraram fagulhas terríveis nos sentimentos, nas ações dessa família. Um deles, esses homens da família, esses meninos que foram nascendo, se tornaram violentos. Certa vez, um príncipe de Siquém olha a filha da família, Diná, se encanta por ela, mas em vez de fazer o processo certo, decide agarrar à força. Estupra Diná. Esses irmãos, eles entram na cidade, fingindo que estavam fazendo uma aliança com aqueles homens. E eles matam todos os homens da cidade de Siquém, trazendo sangue para sua mão. Uma outra coisa terrível acontece nessa família. Rúben, o filho mais velho, ele se deita com uma das escravas, concubinas do seu pai Jacó, que era uma das suas mulheres. Era uma família tensa, era um contexto estranho, preocupador, mas aqui nós já tiramos uma grande e importante lição que você precisa ter na sua vida. E escute isso que eu vou te dizer. Não espere ao seu redor um contexto perfeito, tudo redondinho, para você começar a sonhar. Eu vou repetir. Não espere um contexto perfeito, redondo, para você começar a sonhar. Deixe Deus te dar sonho, mesmo quando você olha para os lados e você não vê boas situações. Deixe Deus gerar sonhos no seu coração, mesmo quando parece que as coisas não vão bem. Deixe Deus gerar sonho no seu coração, mesmo quando a tua situação financeira, familiar, muitas vezes até emocional, não estão bem. Deixe Deus gerar sonhos no seu coração, independente de quem você é, de como foi constituída a sua família, ou dos rótulos que colocaram em você. Deus deseja dar sonho para você, e você precisa aceitar e tomar posse disso, porque esse sonho que Ele te dá mesmo em meio ao caos, é o que vai te projetar para vivê-los também. Você recebe isso? Amém? Hoje, por exemplo, nós falamos aqui que as ofertas das quintas-feiras é destinada ao CTM Vida. Mais de 30 pessoas do mundo inteiro estão lá, se preparando para ir pregar e fazer missões em outros lugares. Nós estamos aí já na 12ª geração. Centenas e centenas de pessoas já passaram ali, estão fazendo grandes coisas em prol do reino de Deus. Agora, sabe como e quando que nasceu o sonho do CTM? O sonho do CTM nasceu lá no Vale do Jequitinhonha, um lugar onde eu nasci, um lugar árido, um lugar, na época, principalmente sem grandes perspectivas, muita pobreza, sem possibilidades de emprego. O nosso pastor Nilton foi enviado como missionário para lá. Ele sendo missionário, num lugar hostil, num lugar carente, num lugar sem perspectiva, lá ele sonhava em um dia construir uma escola para formar pastores e missionários que iriam impactar a nossa nação. Quando nós olhamos o CTM hoje, uma grande realidade, tudo começou com um sonho há mais de 35 anos atrás. Hoje temos projetos lindos na nossa igreja, como Força Team, como Escotim,
Projetos que estão aí há mais de 10 anos impactando os adolescentes da nossa cidade. Mas o Escotim e a Força Team, Deus me deu um sonho. Quando eu estava no seminário, em Pindamonhangaba, não estava liderando ninguém. Eu estava sentado para aprender, não tinha ninguém para me ouvir, não tinha ninguém para me orientar, para me discipular, não tinha adolescentes debaixo da minha tutela. Mas lá eu sonhava com grandes projetos que Deus tinha para os adolescentes da Força Team em Blumenau. Quando eu vim, o sonho começou a se tornar realidade e hoje é uma bênção. Sonhos, independente da circunstância onde você está, você precisa sonhar. Se a tua família está um caos, não tem problema. Sonhe em soluções, sonhe em grandes projetos que Deus tem para ele. Pastor, eu já tive tantos sonhos para os meus filhos, mas eu olho para a realidade deles hoje e as coisas não vão bem. Continue a sonhar, porque independente da circunstância ao redor, Deus continua nos dando sonhos. E o texto vai dizer que é nesse contexto que um dia, esse menino que já era visto com repúdio pelos irmãos, ao acordar, quem sabe ao tomar o café na mesa, ele diz: eu tive um sonho. O primeiro sonho que ele conta: nós estávamos fazendo a colheita do trigo e o feixe que eu amarrei se colocou de pé. E os feixes de vocês se prostravam diante do meu feixe. O texto vai dizer que quando ele fala isso, os irmãos vão questionar: como assim? Quer dizer que você vai governar sobre nós? Quer dizer que nós vamos se prostrar diante de você? O tempo passa e o texto vai dizer que depois disso, José teve um outro sonho e novamente encontra o sonho. Eu sonhei de novo. O sol, a lua e as estrelas se prostravam diante de mim. Quando ele fala isso, a casa cai. Porque sonho duplicado, no mesmo sentido, um sonho que vem duas vezes, antigamente já se entendia que era confirmação dos céus. Antigamente se entendia que o divino estava se movendo para fazer que aquele sonho acontecesse. Sonho duplicado era como se no nosso linguagem outro, olha, é batata, vai acontecer. E quando ele manifesta esse segundo sonho, os irmãos passam a odiá-lo a ponto de intentarem contra ele a morte. Uma verdade que você precisa sair daqui entendendo é: Deus nos dá sonho, nós precisamos sonhar, mas entenda que, quando um sonho nasce, nasce também as oposições. E eu abro um parênteses aqui para falar algo bem direto para você. Essa série que Deus está ministrando para nós sobre sonhos vai mexer com algumas coisas do teu passado e da tua história, para você se entender, corrigir, para que você possa de fato voltar a sonhar e desfrute do que Deus tem para a sua vida. Eu fecho aspas e eu volto então a reforçar esse ponto para você entender bem. Quando nasce um sonho, nasce também a oposição. Não existe sonhos grandes, relevantes, que vão causar impacto, que não sejam acompanhados também com muita oposição. O texto vai dizer que esses irmãos tentam ignorar e ignoram ele. O texto vai dizer que esses irmãos lançam palavras de descrédito. Onde já se viu você querer governar sobre nós? Tem questionamentos intencionais para tentar desmotivar. Mas nós vamos ver no decorrer do capítulo 37 que as coisas ficam pior. Porque quando o sonho é manifesto, os matadores de sonhos se levantam. E certa vez esses irmãos, eles estavam apacentando os rebanhos de Siquém há alguns dias. O pai preocupado manda José ir verificar onde estão os irmãos. O texto vai dizer que José procura os irmãos, não acha, até que encontra alguém que diz: olha, eu acredito que eles estão naquela região, e eles vão. E José vai para lá. E o texto vai dizer que de longe eles vê José vindo com aquela capa que o pai havia dado, uma capa diferente, por quê?
Todo mundo usava capa de manga curta e até no joelho, para poder trabalhar. O pai dá uma capa de manga comprida e longa, ou seja, o filhinho do papai não vai mais precisar trabalhar. Quando eles vêem aquele moço com aquela capa vindo de longe, eles já dizem, lá vem o sonhador. Mas agora, nós vamos matá-lo. E vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. É o verso 19. Lá vem o sonhador, é agora que nós vamos matá-lo, vamos jogá-lo no poço, e diremos que animais selvagens o pegaram, e vamos ver do que será os seus sonhos, ou o que será daquilo que ele sonhou. Escute isso. Os opositores, os matadores de sonho, eles vão intentar fazer o mal. E eles vão fazer o mal. Vão falar de você. Se pudesse, como nessa época, eles até tentariam te matar. O texto vai dizer que eles pegam ele, tiram a capa, e na intenção de matar, o irmão mais velho se posiciona e diz, não vou matar. É sangue do nosso sangue, vamos jogar num poço. Jogam no poço. A intenção do irmão mais velho, que era Rúben, era depois resgatá-lo. Mas os irmãos deixam ele lá, o tempo vai passando, eles sentam para comer e de repente eles vê vindo uma caravana de ismaelitas que faziam venda, comércio com o Egito. E o Judá tem uma ideia, esse menino aí no poço não vai dar nada, vai morrer aí, e por que a gente não faz uma renda? Por que a gente não lucra em cima dele? Então eles decidem vender José, e vende José por 20 moedas de prata. Eu preciso que você entenda justamente isso. Se quando o teu sonho nasce também a oposição, eu pergunto, o que você tem feito para blindar o teu sonho das pedradas, das facadas, das palavras, das tentativas de morte? Eu abro um parênteses aqui, para falar sobre ciúme. Ciúme é devastador na alma humana. O ciúme, ele gera uma cegueira tão absurda, aonde a pessoa toma atitudes como essa. Irmãos, querer matar alguém da família, ou, como aconteceu depois, vender como escravo, que absurdo é esse? Tudo começa com ciúmes que não foram tratados. É claro, muita coisa podia ser evitada, e aqui eu abro alguns parênteses para falar de família, pai e mãe. Você que está aqui, policie se dentro da sua casa você não favorece mais um filho do que outro, porque filho predileto sempre vai gerar problemas depois. Cuida, vigia, você pode evitar que tragédias aconteçam na sua família. E cada um de nós precisamos policiar o nosso coração para ver se sementes de ciúme não foram colocadas aí. Sementes de ciúmes, elas vão ou culminar numa inveja que vai gerar ódio, que vai gerar rancor e tentativa de fazer algo para compensar isso, ou vai culminar numa depressão, numa baixa autoestima, num sentimento de insignificância. Ciúme. Nós precisamos guardar o nosso coração e vigiar na nossa casa, porque tudo começa com uma semente maligna e infernal. Fecho esse parênteses para nós continuarmos o texto. O texto vai dizer então que José foi vendido. E quando a gente olha essa cena dos irmãos jogarem no poço, dos irmãos depois venderem, dos irmãos tentarem matar, a gente começa a perceber algumas coisas interessantes, que é a soberania de Deus. E eu quero que você entenda isso. Quando nós sonhamos aquilo que Deus tem para nossas vidas, coisas aparentemente estranhas vão acontecer, mas a nossa confiança em Deus deve permanecer, porque Deus continua sendo soberano. Eu olho para esse texto e eu observo algumas coisas que aparentemente é muito estranha. Primeiro,
o irmão que parecia ser o mais perverso, Rúben, aquele que era o mais velho, espera-se que podia ser também o mais responsável, mas a gente não vê isso acontecendo quando ele cai em adultério, né, e deita com uma das esposas do próprio pai, fazendo algo absurdo, repugnante. Esse homem, que tem essa mente tão pecaminosa, nesse momento, ele é quem tem consciência para dizer, não vamos derramar sangue do nosso irmão, nós vamos jogar ele num poço. E a intenção de Rúben era depois resgatá-lo. Isso aqui, pode ter certeza, intervenção de Deus. Segunda coisa, nós estamos falando de uma região desértica. Essa região onde eles estavam de Siquém, fica entre o Mar Morto e entre o Mar da Galileia. Uma região que até hoje não tem nada. Poucas cidades localizadas, uma região árida, uma região que naquela época passava muito pouca gente, pouquíssimas pessoas. No momento onde esse menino estava no poço, ia ser ali abandonado para a morte, vem uma caravana de ismaelitas, indo justamente para o Egito. Sabe como que é o nome disso? O nome disso é soberania de Deus. No dia certo, no momento certo, os irmãos intentaram o mal. A caravana estava passando porque Deus iria cumprir os sonhos e os propósitos, não era ali. Nós sabemos que isso vai acontecer para onde estava indo aquela caravana, lá no Egito. Pastor Lediel, o que isso tem a ver com a minha vida e com a tua vida? Algumas coisas para nós aplicarmos e encerrarmos a introdução dessa reflexão. Primeira coisa que você precisa sair daqui entendendo e guardar no teu coração. Independente se as oposições vão se levantar e vão fazer o mal contra você, escute o que eu vou te dizer. Deus não perdeu o controle da sua vida. Se você continua a sonhar os sonhos de Deus, o mal que os outros estão tentando te fazer e que na mente deles eles conseguiram fazer o mal contra você, isso está, na verdade, te empurrando para a concretização dos teus sonhos. Eu vou repetir. Se você tem uma aliança com Deus, se o sonho que você sonha, você tem certeza que isso vem de Deus para a sua vida, deixe fazerem. Deixe zombarem. Deixem falarem. Deixe tentarem te prejudicar. Na mente deles estão conseguindo, mas Deus está por trás de tudo, te conduzindo aonde Ele quer que você esteja. É claro que a gente é gente. Como que você acha que estava esse menino de 17 anos nessa cena? Como que você acha que era o olhar de desespero desse menino? Os irmãos o vendendo como escravo para um lugar longe do pai, aonde não conhecia nada nem ninguém. Imagine lágrimas e gritos de desespero em José nesse momento. Mas Deus estava no controle de tudo. Lá na frente, claro, ele vai entender isso. Segunda coisa que eu quero que você saia daqui entendendo. Esse capítulo 37 é um capítulo de desgraça. Desgraça. Esse José sonhador, eu falei pelo menos algumas coisas sobre ele. Ele era órfão de mãe, ele era odiado pelos irmãos, foi agredido, foi jogado num poço, abandonado ali, e depois vendido pelos próprios irmãos como escravo, e levado para uma terra estranha. Eu pergunto para você, a sua vida hoje está pior do que a de José nessa situação? Difícil. É difícil que a sua vida hoje esteja pior, por mais que possa ter coisa que não está boa. É difícil a tua situação estar pior. E se teve jeito para José, saia daqui com uma convicção. Tem jeito para a sua vida. Você precisa continuar sonhando. Talvez você está aqui dentro dizendo, pastor Lediel, eu já passei dos 40, não sou mais esse menino de 17 anos que sonha.
independente disso, a voz do Senhor fala ao meu e ao teu coração. Sonhe, sonhe, sonhe. Como nós pregamos aqui, o bisavô desse menino, Abraão, estava com 75 anos, sonhando que ainda podia ser pai. Sonhou até os 100, quando o sonho se realizou. Ouse sonhar. Se coloque em pé. Escute o que eu vou te dizer, para nós fazermos uma oração. Nós temos um menino sonhando. Nós temos 11 tentando matar o sonho. Essa porcentagem que a Bíblia nos traz nessa história, infelizmente, não mudou. Infelizmente, não mudou. Enquanto você sonha, vai surgir muita gente tentando matar os seus sonhos. Alguns dizem, pastor, mas a vida é assim, né? A vida é assim, porque a gente deixa a vida ser assim. A vida é assim, porque a gente permite que as palavras dos matadores de sonhos entrem no nosso coração. Dá uma olhada na sua vida quando você era criança. Quantos sonhos que você sonhou que nunca realizaram? Eu sonhava muita besteira, era utopia. Tinha utopia, né? Você queria ser o Batman, o Homem-Aranha, né? Queria voar igual o Super-Homem. Mas tinha coisa séria, coisas lindas que você sonhava. Mas as pauladas da vida foram sendo dadas. Você permitiu que algumas coisas entrassem, parou de sonhar. Mulher, você que está aqui, você lembra quando você era solteira ou namorava esse homem? Você sonhava muito nesse casamento. O tempo passou e, como era para acontecer, trouxe maturidade. Mas será que, em nome de uma falsa maturidade, sonhos de um grande, intenso e verdadeiro amor não foram por água abaixo junto? Ou quem sabe você passou por um relacionamento que não deu certo, e isso causou feridas tão agudas na sua alma, a ponto de você se desesperançar de um dia amar intensamente? Hein, homem? Esse coração duro que a gente tem, que a gente não abre para ninguém. Sonhos que você teve de constituir uma família feliz. Sonhos que você teve de amar intensamente a sua esposa e ver os filhos crescendo. Sonhos de brincar com os meninos e quem sabe sonho até de ver os netos. Quem sabe isso, se foi você, nem percebeu. Homem, aquele sonho de empreender, de fazer acontecer, um sonho de uma independência financeira que os primeiros nãos que você ouviram te frustrou. Ei, você que teve uma experiência intensa com Deus e teve o sonho de fazer muito mais para Deus, mas falaram para você, isso não vai dar, não tem jeito, já era. Ei, talvez faltou percepção para você entender que tem matador de sonho que não diz que odeia, que vai jogar no poço. Tem matador de sonho que bate nas costas, mas mina e compromete o que você sonhou. Sei que você está pensando na sua vida agora. Sei que Deus está falando contigo. A voz de Deus é essa: eu dou sonhos para você sonhar. Sonhe, sonhe, sonhe. E não permita que
os matadores de sonho. Continue matando o seu sonho. Chegou o dia de colocar um ponto final para todas as setas que têm destruído aquilo que você sonhou. Para Deus ainda há esperança, e Ele vai te conduzir aonde você precisa e deve chegar. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Deus, sei que a Tua voz está falando aos nossos corações. As nossas mentes, Senhor, vagueiam por aí, pelos cantos da nossa vida e da nossa alma, e a gente começa a se lembrar de tanta coisa que já perdemos por não perseverar nos sonhos que Tu nos deste. Deus, nós queremos voltar a acreditar naquilo que nós sonhávamos e que sabíamos que vinha de Ti. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, que o nosso coração está aberto para que Tu nos faça sonhar de novo. Sonhar, Senhor, nesse casamento, sonhar nesse ministério, sonhar nesse negócio, sonhar na nossa família, sonhar na nossa parentela, sonhar na nossa vida financeira, sonhar, Senhor, numa alma sadia. Nós queremos voltar a sonhar, e a gente se abre, Senhor, para receber tudo que Tu tens para nós. Manifesta o céu, Senhor, sobre cada vida aqui. Trabalhe nos corações e tem um choque, Senhor, nesse sonho, para que ele possa ressurgir. Venha ter, Senhor, que a Tua luz trazer realmente, Senhor, esclarecimento nessa mente, para que nós venhamos entender que quando nós sonhamos contigo, independente do que fazem, falam ou intentem, a Tua palavra não cai por terra, e a Tua soberania nos conduz aos sonhos que nós temos. Portanto, Senhor, eu abençoo com ressurreição de sonhos cada um dos Teus filhos que aqui estão, e nós marcamos esse início de série nesta noite, nesta quinta-feira, como também início de uma nova etapa na nossa vida, em nome de Jesus.